Pierre Bourdieu, O Poder Simbólico. Capítulo 6. Espaço social e gênese das classes. A construção de uma teoria do espaço social implica uma série de rupturas com a teoria marxista. Ruptura com a tendência para privilegiar as substâncias, neste caso, os grupos reais, cujo número, cujos limites, cujos membros, etc., se pretende definir, em detrimento das relações e com a ilusão intelectualista que leva a considerar a classe teórica construída pelo cientista como uma classe real, um grupo efetivamente mobilizado. Ruptura com o economicismo, que leva a reduzir o campo social, espaço multidimensional, unicamente ao campo econômico, as relações de produção econômica, constituídas assim em coordenadas da posição social. Ruptura, por fim, com o objetivismo, que caminha lado a lado com o intelectualismo e que leva a ignorar as lutas simbólicas desenvolvidas nos diferentes campos, nas quais está em jogo a própria representação do mundo social e, sobretudo, a hierarquia no seio de cada um dos campos e entre os diferentes campos. 1. O espaço social. Num primeiro tempo, a sociologia apresenta-se como uma topologia social. Pode-se assim representar o mundo social em forma de um espaço, a várias dimensões, construído na base de princípios de diferenciação ou de distribuição, constituídos pelo conjunto das propriedades que atuam no universo social considerado, quer dizer, apropriadas a conferir ao detentor delas força ou poder neste universo. Os agentes e grupos de agentes são assim definidos pelas suas posições relativas neste espaço. Cada um deles está acantonado numa posição ou numa classe precisa de posições vizinhas, quer dizer, numa região determinada do espaço. E não se pode ocupar realmente duas regiões opostas do espaço, mesmo que tal seja concebível. Na medida em que as propriedades tidas em consideração para se construir este espaço são propriedades atuantes, ela pode ser descrita também como campo de forças, quer dizer, como um conjunto de relações de força objetivas impostas a todos os que entrem nesse campo, e irredutíveis às intenções dos agentes individuais ou mesmo as interações diretas entre os agentes. Abre aspas. As propriedades atuantes, tidas em consideração como princípios de construção do espaço social, são diferentes espécies de poder ou de capital que ocorrem nos diferentes campos. O capital, que pode existir no estado objetivado em forma de propriedades materiais, ou no caso do capital cultural, no estado incorporado e que pode ser juridicamente garantido, representa um poder sobre um campo, num dado momento, e, mais precisamente, sobre o produto acumulado do trabalho passado, em particular, sobre o conjunto dos instrumentos de produção. Logo, sobre os mecanismos que contribuem para assegurar a produção de uma categoria de bens e, deste modo, sobre um conjunto de rendimentos e de ganhos. As espécies de capital, à maneira dos trunfos num jogo, são os poderes que definem as probabilidades de ganho num campo determinado. De fato, a cada campo ou subcampo corresponde uma espécie de capital particular, que ocorre como poder e como coisa em jogo neste campo. Por exemplo, o volume do capital cultural, o mesmo valeria mutatis mutandis para o capital econômico. Determina as probabilidades agregadas de ganho em todos os jogos em que o capital cultural é eficiente, contribuindo deste modo para determinar a posição no espaço social, na medida em que esta posição é determinada pelo sucesso no campo cultural. A posição de um determinado agente no espaço social pode assim ser definida pela posição que ele ocupa nos diferentes campos, quer dizer,
na distribuição dos poderes que atuam em cada um deles, seja, sobretudo, o capital econômico, nas suas diferentes espécies, o capital cultural e o capital social, e também o capital simbólico, geralmente chamado prestígio, reputação, fama, etc., que é a forma percebida e reconhecida como legítima das diferentes espécies de capital. Pode-se, assim, construir um modelo simplificado do campo social no seu conjunto, que permite pensar a posição de cada agente em todos os espaços de jogo possíveis, dando-se por entendido que, se cada campo tem a sua lógica própria e a sua hierarquia própria, a hierarquia que se estabelece entre as espécies do capital e a ligação estatística existente entre os diferentes haveres fazem com que o campo econômico tenda a impor a sua estrutura aos outros campos. Fecha aspas. Pode-se descrever o campo social como um espaço multidimensional de posições, tal que qualquer posição atual pode ser definida em função de um sistema multidimensional de coordenadas cujos valores correspondem aos valores das diferentes variáveis pertinentes. Os agentes distribuem-se assim nele, na primeira dimensão, segundo o volume global do capital que possuem e, na segunda dimensão, segundo a composição do seu capital, quer dizer, segundo o peso relativo das diferentes espécies no conjunto das suas posses. Abre aspas. A forma que se reveste em cada momento e em cada campo social o conjunto das distribuições das diferentes espécies de capital, incorporado ou materializado como instrumentos de apropriação do produto objetivado do trabalho social acumulado, define o estado das relações de força, institucionalizadas em estatutos sociais duradouros, socialmente reconhecidos ou juridicamente garantidos, entre agentes objetivamente definidos pela sua posição nestas relações. Esta posição determina os poderes atuais ou potenciais nos diferentes campos e as probabilidades de acesso aos ganhos específicos que eles ocasionam. Fecha aspas. O conhecimento da posição ocupada neste espaço comporta uma informação sobre as propriedades intrínsecas, condições e relacionais, posição dos agentes. Isso vê-se particularmente bem no caso dos ocupantes das posições intermédias ou médias, que, além dos valores médios ou medianos das suas propriedades, devem um certo número das suas características mais típicas ao fato de estarem situadas entre os dois polos do campo, no ponto neutro do espaço, e de oscilarem entre as duas posições extremas. 2. Classes no papel. Com base no conhecimento do espaço das posições, podemos recortar classes no sentido lógico do termo, quer dizer, conjuntos de agentes que ocupam posições semelhantes e que, colocados em condições semelhantes e sujeitos a condicionamentos semelhantes, têm, com toda a probabilidade, atitudes e interesses semelhantes, logo, práticas e tomadas de posição semelhantes. Esta classe no papel tem a existência teórica, que é a das teorias, enquanto produto de uma classificação explicativa perfeitamente semelhante à dos zoólogos ou dos botânicos. Ela permite explicar e prever as práticas e as propriedades das coisas classificadas, e, entre outras, as das condutas de reunião em grupo. Não é realmente uma classe atual, no sentido de grupo e de grupo mobilizado para a luta. Poder-se-ia dizer, em rigor, que é uma classe provável, enquanto conjunto de agentes que oporá menos obstáculos objetivos às ações de mobilização do que qualquer outro conjunto de agentes. Deste modo, é preciso afirmar, contra o relativismo nominalista,
que anula as diferenças sociais ao reduzi-las a puros artefatos teóricos, a existência de um espaço objetivo que determina compatibilidades e incompatibilidades, proximidades e distâncias. É preciso afirmar, contra o realismo do inteligível, ou reificação dos conceitos, que as classes que podemos recortar no espaço social, por exemplo, por exigências da análise estatística, que é o único meio de revelar a estrutura do espaço social, não existem como grupos reais, embora expliquem a probabilidade de se constituírem em grupos práticos, famílias, homogamia, clubes, associações e mesmo movimentos sindicais ou políticos. O que existe é um espaço de relações, o qual é tão real como um espaço geográfico, no qual as mudanças de lugar se pagam em trabalho, em esforços e, sobretudo, em tempo. Ir de baixo para cima é guindar-se, trepar e trazer as marcas ou os estigmas desse esforço. Também as distâncias se medem nele em tempo, de ascensão ou de reconversão, por exemplo. E a probabilidade da mobilização em movimentos organizados, dotados de um aparelho e de porta-voz, precisamente aquilo que leva a falar de classe, será inversamente proporcional ao afastamento nesse espaço. Se a probabilidade de reunir realmente ou nominalmente, pelo poder do delegado, um conjunto de agentes é tanto maior quanto maior é a sua proximidade no espaço social e quanto mais restrita, logo mais homogênea é a classe construída a que eles pertencem. A aproximação dos mais chegados nunca é necessária, fatal, pois que os efeitos da concorrência imediata podem fazer barreira e a aproximação dos mais afastados nunca é impossível. Se há mais probabilidade de mobilizar no mesmo grupo real o conjunto dos operários do que o conjunto dos patrões e dos operários, pode-se, graças a uma crise internacional, por exemplo, conseguir um agrupamento baseado em liames de identidade nacional. Isto, em parte, porque, pela história que lhe é própria, cada um dos espaços sociais nacionais tem a sua estrutura própria. Por exemplo, em matéria de desvios hierárquicos no campo econômico, como o ser segundo Aristóteles, o mundo social pode ser dito e construído de diferentes modos. Ele pode ser praticamente percebido, dito, construído, segundo diferentes princípios de visão e de divisão. Por exemplo, as divisões étnicas, dando-se por entendido que os reagrupamentos na estrutura do espaço construído na base da distribuição do capital apresentam maiores probabilidades de serem estáveis e duradouros, e que as outras formas de reagrupamento estarão sempre ameaçadas pelas cisões e oposições ligadas às distâncias no espaço social. Falar de um espaço social é dizer que se não pode juntar uma pessoa qualquer com outra pessoa qualquer, descurando as diferenças fundamentais, sobretudo econômicas e culturais. Mas isso não exclui nunca completamente que se possam organizar os agentes segundo outros princípios de divisão, étnicos, nacionais, etc. É preciso, de resto, notar que estes estão geralmente ligados aos princípios fundamentais, estando os conjuntos étnicos, eles próprios, pelo menos grosseiramente, hierarquizados no espaço social, por exemplo, nos Estados Unidos, por intermédio do critério de antiguidade da imigração, à exceção dos negros. É isto que marca uma primeira ruptura com a tradição marxista. Com efeito, esta identifica, por vezes, sem outra forma de processo, a classe construída com a classe real, quer dizer, as coisas da lógica com a lógica das coisas, como Marx dizia, censurando Hegel. Outras vezes, distinguindo-as pela oposição entre a classe em si, definida na base de um conjunto de condições objetivas, e a da classe para si, radicada em fatores subjetivos. Ela descreve
a passagem de uma a outra, sempre celebrada como uma verdadeira promoção ontológica, em termos de uma lógica ora totalmente determinista, ora, pelo contrário, plenamente voluntarista. No primeiro caso, a transição aparece como uma necessidade lógica, mecânica ou orgânica. A transformação do proletariado como classe em si, em classe para si, é aqui apresentada como um efeito inevitável do tempo, da maturação das condições objetivas. No segundo caso, ela apresenta-se como o efeito da tomada de consciência, concebida como tomada de conhecimento da teoria operada sob a direção esclarecida do partido. Em caso algum, nada é dito acerca da alquimia misteriosa pela qual um grupo em luta, coletivo personalizado, agente histórico que determina os seus próprios fins, surge das condições econômicas objetivas. Por uma espécie de falsificação de escrita, fazem-se desaparecer as questões mais importantes. Por um lado, a própria questão do político, a da ação própria dos agentes que, em nome de uma definição teórica da classe, destinam aos seus membros os fins oficialmente mais conformes com os seus interesses objetivos, quer dizer, teóricos, e a do trabalho, pelo qual eles conseguem produzir, se não a classe mobilizada, pelo menos a crença na existência da classe, fundamento da autoridade dos seus porta-vozes. Por outro lado, a questão das relações entre as classificações com ambição à objetividade que o letrado, nisso parecido com o zoólogo, produz, e as classificações continuamente produzidas pelos próprios agentes na existência corrente e por meio das quais tentam modificar a sua posição nas classificações objetivas ou os próprios princípios segundo os quais essas classificações são produzidas. 3. A percepção do mundo social e a luta política. A teoria mais acentuadamente objetivista tende a integrar não só a representação que os agentes têm do mundo social, mas também, de modo mais preciso, a contribuição que eles dão para a construção da visão desse mundo e, assim, para a própria construção desse mundo, por meio do trabalho de representação, em todos os sentidos do termo, que continuamente realizam para imporem a sua visão do mundo ou a visão da sua própria posição nesse mundo, a visão da sua identidade social. A percepção do mundo social é produto de uma dupla estruturação social. Do lado objetivo, ela está socialmente estruturada porque as autoridades ligadas aos agentes ou às instituições não se oferecem à percepção de maneira independente, mas em condições de probabilidade muito desigual. E tal como há mais probabilidades de que sejam os animais com penas a terem asas do que a tê-las os animais com pelo, também há mais probabilidades de que os visitantes de museus sejam os que possuem forte capital cultural do que os que deles estão desprovidos. Do lado subjetivo, ela está estruturada porque os esquemas de percepção e de apreciação suscetíveis de serem utilizados no momento considerado, e sobretudo os que estão sedimentados na linguagem, são produto das lutas simbólicas anteriores e exprimem, de forma mais ou menos transformada, o estado das relações de forças simbólicas. É certo, em todo caso, que os objetivos do mundo social podem ser percebidos e enunciados de diferentes maneiras, porque, como os objetos do mundo natural, eles comportam sempre uma parte de indeterminação e de vago, pois que, por exemplo, as combinações mais constantes de propriedades nunca têm outro fundamento que não sejam as ligações estatísticas entre caracteres substituíveis. E também porque, enquanto objetos históricos, estão sujeitos a variações no tempo, estando a sua significação, na medida em que se acha ligada ao porvir,
em suspenso, ela própria, em tempo de dilação, expectante e, deste modo, relativamente indeterminada. Esta parte do jogo de incerteza é o que dá fundamento à pluralidade das visões do mundo, ela própria ligada à pluralidade dos pontos de vista, como o dá a todas as lutas simbólicas pela produção e imposição da visão do mundo legítima e, mais precisamente, a todas as estratégias cognitivas de preenchimento que produzem o sentido dos objetos do mundo social ao irem para além dos atributos diretamente visíveis pela referência ao futuro e ao passado. Esta referência pode ser implícita e tácita, através do que Husserl chama a pretensão e a retenção, formas práticas de prospecção ou de retrospecção que excluem a posição do futuro e do passado como tais. Ela pode ser explícita, como nas lutas políticas em que o passado, com a reconstrução retrospectiva de um passado ajustado às exigências do presente. Lafayette, aqui estamos. E, sobretudo, o futuro, a previsão criadora, são continuamente invocados para determinar, delimitar, definir o sentido, sempre em aberto, do presente. Sustentar que a percepção do mundo social implica um ato de construção não implica, de modo algum, que se aceite uma teoria intelectualista do conhecimento. O que é essencial na experiência do mundo social e no trabalho de construção que ele comporta, opera-se, na prática, aquém do nível da representação explícita e da expressão verbal. Mas, chegado a um inconsciente de classe do que a uma consciência de classe, no sentido marxista, o sentido da posição ocupada no espaço social, aquilo a que Goffman chama sense of one's place, está no domínio prático da estrutura social no seu conjunto, o qual se descobre através do sentido da posição ocupada nessa estrutura. As categorias de percepção do mundo social são, no essencial, produto da incorporação das estruturas objetivas do espaço social. Em consequência, levam os agentes a tomarem o mundo social tal como ele é, a aceitarem-no como natural, mais do que a rebelarem-se contra ele, a oporem-lhe possíveis diferentes e até mesmo antagonistas. O sentido da posição como sentido daquilo que se pode ou se não pode, abre aspas, permitir-se a si mesmo, fecha aspas, implica uma aceitação tácita da posição, um sentido dos limites, abre aspas, isso não é para nós, fecha aspas. Ou, o que é a mesma coisa, um sentido das distâncias, a marcar e a sustentar, a respeitar e a fazer respeitar. E isto, sem dúvida, de modo tanto mais firme quanto mais rigorosas são as condições de existência e quanto mais rigorosa é a imposição do princípio de realidade. Daí, o profundo realismo que caracteriza frequentemente a visão do mundo dos dominados e que, funcionando como uma espécie de instinto de conservação socialmente constituído, só pode parecer conservador em referência a uma representação exterior, portanto, normativa do interesse objetivo daqueles que ele ajuda a viver ou a sobreviver. Se as relações de força objetivas tendem a reproduzir-se nas visões do mundo social que contribuem para a permanência dessas relações, é porque os princípios estruturantes da visão do mundo radicam nas estruturas objetivas do mundo social e porque as relações de força estão sempre presentes nas consciências em forma de categorias de percepção dessas relações. Mas a parte de indeterminação e de vago que os objetos do mundo social comportam é, com o caráter prático, pré-reflexivo e implícito dos esquemas de percepção e de apreciação que lhes são aplicados, o ponto arquimédio que se oferece objetivamente à ação propriamente política. O conhecimento do mundo social
e, mais precisamente, as categorias que o tornam possível, são o que está, por excelência, em jogo na luta política. Luta ao mesmo tempo teórica e prática pelo poder de conservar ou de transformar o mundo social, conservando ou transformando as categorias de percepção desse mundo. A capacidade de fazer existir em estado explícito, de publicar, de tornar público, quer dizer objetivado, visível, dizível e até mesmo oficial, aquilo que, por não ter acedido à existência objetiva e coletiva, permanecia em estado de experiência individual ou serial, mal-estar, ansiedade, expectação, inquietação, representa um considerável poder social, o de constituir os grupos constituindo o senso comum, o consenso explícito de qualquer grupo. De fato, este trabalho de categorização, quer dizer, de explicitação e de classificação, faz-se sem a interrupção, a cada momento da existência corrente, a propósito das lutas que opõem os agentes acerca do sentido do mundo social e da sua posição nesse mundo, da sua identidade social, por meio de todas as formas do bem-dizer e do mal-dizer, da bendição ou da maldição e da maledicência, elogios, congratulações, louvores, cumprimentos ou insultos, censuras, críticas, acusações, calúnias, etc. Não é por acaso que categorem de que vêm as nossas categorias e os nossos categoremas significa acusar publicamente. Compreende-se que uma das formas elementares do poder político tenha consistido, em muitas sociedades arcaicas, no poder quase mágico de nomear e de fazer existir pela virtude da nomeação. É assim que na Cabila a função de explicação e o trabalho de produção simbólica que os poetas exerciam, sobretudo em situações de crise, em que o sentido do mundo se esquiva, lhes conferiam funções políticas eminentes, como as de chefe de guerra ou de embaixador. Mas, com os progressos da diferenciação do mundo social e a constituição de campos relativamente autônomos, o trabalho de produção e de imposição do sentido faz-se tanto no seio das lutas do campo de produção cultural, como por meio delas mesmas, e, sobretudo, no seio do subcampo político. Ele é a função própria, o interesse específico dos produtores profissionais de representações objetivadas do mundo social, ou, melhor, de métodos de objetivação. Se o modelo de percepção legítimo é objetivo, de lutas tão importantes, é porque, por um lado, a passagem do implícito ao explícito nada tem de automático, podendo a mesma experiência do social reconhecer-se em expressões muito diferentes, e porque, por outro lado, as diferenças objetivas mais acentuadas podem estar dissimuladas por diferenças mais imediatamente visíveis, como as que separam as etnias, por exemplo. Se é verdade que existem na objetividade das configurações perceptivas gestalten sociais e que a proximidade das condições, portanto, das atitudes, tende a retraduzir-se em ligações e em reagrupamentos duradouros das unidades sociais imediatamente perceptíveis, tais como regiões ou bairros socialmente distintos, com a segregação espacial ou dos conjuntos de agentes dotados de propriedades visíveis perfeitamente semelhantes, tais como os stand. Também é verdade que só há diferença socialmente conhecida e reconhecida para um sujeito capaz não só de perceber as diferenças, mas também de as reconhecer como significantes, interessantes, quer dizer, para um sujeito dotado de aptidão e de inclinação para fazer
as diferenças que são tidas por significativas no universo social considerado. Assim, o mundo social, por meio, sobretudo, das propriedades e das suas distribuições, tem acesso, na própria objetividade, ao estatuto de sistema simbólico, que, à maneira de um sistema de fonemas, se organiza segundo a lógica da diferença, do desvio diferencial, constituído, assim, em distinção significante. O espaço social e as diferenças que nele se desenham espontaneamente tendem a funcionar simbolicamente como espaço dos estilos de vida, ou como conjunto de stands, isto é, de grupos caracterizados por estilos de vida diferentes. Abre aspas, a distinção não implica necessariamente, como frequentemente se crê na esteira de Veblen e da teoria do consumo conspícuo, a procura da distinção. Todo o consumo, e mais geralmente toda a prática, é conspícua, visível, quer tenha sido ou não realizado a fim de ser visto. Ele é distintivo, quer tenha sido ou não inspirado pela intenção de dar nas vistas, de se singularizar, to make oneself conspicuous, de se distinguir ou de agir com distinção. Como tal, está condenado a funcionar como sinal distintivo, e quando se trata de uma diferença reconhecida, legítima, aprovada, como sinal de distinção nos diferentes sentidos. No entanto, os agentes sociais, dado que são capazes de perceber como distinções significantes as diferenças espontâneas, que, a partir das suas categorias de percepção, têm por pertinentes, também são capazes de aumentar intencionalmente estas diferenças espontâneas de estilo de vida por meio daquilo a que Weber chama, abre aspas, a estilização da vida, fecha aspas. A procura da distinção, que pode marcar-se nas maneiras de falar ou na recusa a um casamento desigual, produz separações destinadas a serem percebidas, ou melhor, conhecidas e reconhecidas como diferenças legítimas, quer dizer, na maior parte dos casos, como diferenças de natureza. Em francês, fala-se de distinção natural, fecha aspas. A distinção, no sentido corrente do termo, é a diferença inscrita na própria estrutura do espaço social, quando percebida segundo as categorias apropriadas a essa estrutura. E o stand weberiano, que muitos gostam de opor à classe marxista, é a classe construída por meio de um recorte adequado do espaço social, quando ela é percebida segundo as categorias derivadas da estrutura desse espaço. O capital simbólico, outro nome da distinção, não é outra coisa senão o capital, qualquer que seja a sua espécie, quando percebido por um agente dotado de categorias de percepção resultantes da incorporação da estrutura da sua distribuição. Quer dizer, quando conhecido e reconhecido como algo de óbvio. As distinções, enquanto transfigurações simbólicas das diferenças de fato, e mais geralmente os níveis, ordens, graus ou quaisquer outras hierarquias simbólicas, são produto da aplicação de esquemas de construção, que, como por exemplo os pares de adjetivos empregados para enunciar a maior parte dos juízos sociais, são produto da incorporação das estruturas a que eles se aplicam. E o reconhecimento da legitimidade mais absoluta não é outra coisa senão a apreensão do mundo comum como coisa evidente, natural, que resulta da coincidência quase perfeita das estruturas objetivas e das estruturas incorporadas. Resulta daqui, entre outras consequências, que o capital simbólico se incorpora no capital simbólico, não só porque a autonomia real do campo de produção simbólica não impede que ele permaneça dominado no seu funcionamento pelos constrangimentos que dominam o campo social,
mas também porque as relações de força objetivas tendem a reproduzir-se nas relações de força simbólicas, nas visões do mundo social que contribuem para garantir a permanência dessas relações de força. Na luta pela imposição da visão legítima do mundo social, em que a própria ciência está inevitavelmente envolvida, os agentes detêm um poder à proporção do seu capital, quer dizer, em proporção ao reconhecimento que recebem de um grupo. A autoridade que fundamenta a eficácia performativa do discurso sobre o mundo social, a força simbólica das visões e das previsões que tem em vista impor princípios de visão e de divisão desse mundo. É um percipi, um ser reconhecido e reconhecido, nobilis, que permite impor um percipere. Os mais visíveis do ponto de vista das categorias de percepção em vigor são os que estão mais bem colocados para mudar a visão, mudando as categorias de percepção. Mas, salvo exceção, são também os menos inclinados a fazê-lo. 4. A ordem simbólica e o poder de nomeação. Na luta simbólica pela produção do senso comum, ou mais precisamente, pelo monopólio da nomeação legítima como imposição oficial, isto é, explícita e pública, da visão legítima do mundo social, os agentes investem o capital simbólico que adquiriram nas lutas anteriores e, sobretudo, todo o poder que detêm sobre as taxonomias instituídas, como os títulos. Assim, todas as estratégias simbólicas por meio das quais os agentes procuram impor a sua visão das divisões do mundo social e da posição nesse mundo podem situar-se entre dois extremos: o insulto, idios logos, pelo qual um simples particular tenta impor o seu ponto de vista, correndo o risco da reciprocidade; a nomeação oficial, ato de imposição simbólica que tem a seu favor toda a força do coletivo, do consenso, do senso comum, porque ela é operada por um mandatário do Estado, detentor do monopólio da violência simbólica legítima. De um lado está o universo das perspectivas particulares, dos agentes singulares que, a partir do seu ponto de vista particular, da sua posição particular, produzem nomeações deles mesmos e dos outros, particulares e interessadas, sobrenomes, alcunhas, insultos ou, no limite, acusações, calúnias, etc. E tanto mais ineficazes em se fazerem reconhecer, portanto, em exercer um efeito propriamente simbólico, quanto menos autorizados estão os seus autores a título pessoal, autoritas ou institucional, delegação, e quanto mais interessados estão em fazer reconhecer o ponto de vista que se esforçam por impor. Do outro lado está o ponto de vista autorizado de um agente autorizado, a título pessoal, como certo grande crítico, certo prefaciador de prestígio ou certo autor consagrado, Jacuzet. E, sobretudo, o ponto de vista legítimo do porta-voz autorizado, do mandatário do Estado, abre aspas, geometral de todas as perspectivas, fecha aspas, no dizer de Leibniz, a nomeação oficial ou título que, como título escolar, vale em todos os mercados e que, enquanto definição oficial da identidade oficial, subtrai os seus detentores à luta simbólica de todos contra todos, dando acerca dos agentes sociais a perspectiva autorizada, reconhecida de todos, universal. O Estado que produz as classificações oficiais é, de certo modo, o Tribunal Supremo a que se referia Kafka, quando punha Bloch a dizer a respeito do advogado e da pretensão deste a colocar-se entre, abre aspas, os grandes advogados, fecha aspas, abre aspas, quem quer que seja pode naturalmente qualificar-se de grande,
se isso lhe agradar, mas na matéria em questão são os usos do tribunal que decidem, fecha aspas. A verdade é que a análise científica não tem que escolher entre o perspectivismo e aquilo a que bem se deve dar o nome de absolutismo. Com efeito, a verdade do mundo social é o que está em jogo numa luta entre agentes armados de modo muito desigual para chegarem à visão e à previsão absolutas, quer dizer, autoverificantes. Abre aspas, poder-se-ia analisar nesta perspectiva o funcionamento de uma instituição como o Instituto Nacional de Estatísticas e de Estudos Econômicos, Instituto do Estado, que produzindo as taxonomias oficiais investidas de um valor quase jurídico, sobretudo nas relações entre empregadores e empregados, a do título que pode conferir direitos independentes da atividade produtora efetivamente exercida, tende a fixar as hierarquias e, ao fazê-lo, a sancionar e a consagrar uma relação de força entre os agentes a respeito dos nomes de profissão e de ofício, componente essencial da identidade social. A gestão dos nomes é um dos instrumentos da gestão da raridade material e os nomes de grupos, sobretudo de grupos profissionais, registram um estado das lutas e das negociações a respeito das designações oficiais e das vantagens materiais e simbólicas que lhes estão associadas. O nome da profissão de que os agentes estão dotados, o título que se lhes dá, é uma das retribuições positivas ou negativas, do mesmo título que o salário, enquanto marca distintiva, emblema ou enigma, que recebe o seu valor da posição que ocupa no sistema de títulos organizado hierarquicamente e que contribui por este modo para a determinação das posições relativas entre os agentes e os grupos. Por esta razão, os agentes recorrem a estratégias práticas ou simbólicas, tendo em mira maximizar o ganho simbólico da nomeação. Por exemplo, podem renunciar às vantagens econômicas garantidas por um posto para ocuparem uma posição de menor retribuição, mas a qual está atribuído um nome prestigioso, ou orientarem-se para posições cuja designação é menos precisa, escapando assim aos efeitos da desvalorização simbólica, da mesma forma que, ao declararem a sua identidade pessoal, podem atribuir a si mesmos um nome que os engloba numa classe suficientemente vasta para comportar também agentes que ocupam uma posição superior à deles, como o mestre-escola, que se faz passar por professor. De modo mais geral, eles têm sempre a faculdade de escolher entre vários nomes e podem jogar com as indeterminações e os efeitos de imprecisão que estão ligados à pluralidade das perspectivas para tentarem escapar ao veredito da taxonomia oficial. Fecha aspas. Mas a lógica da nomeação oficial nunca se vê tão bem como no caso do título nobiliário, escolar, profissional, capital simbólico, social e até mesmo juridicamente garantido. O nobre não é somente aquele que é conhecido, célebre e mesmo conhecido como bem, prestigioso, em resumo, nobilis. Ele é também aquele que é reconhecido por uma instância oficial, universal, quer dizer, conhecido e reconhecido por todos. O título profissional ou escolar é uma espécie de regra jurídica de percepção social, um ser percebido que é garantido como um direito. É um capital simbólico institucionalizado, legal e não apenas legítimo, cada vez mais indissociável do título escolar, visto que o sistema escolar tende cada vez mais a representar a última e única garantia de todos os títulos profissionais. Ele tem em si mesmo um valor
e, se bem que se trate de um nome comum, funciona à maneira de um grande nome, nome de grande família ou nome próprio, conferindo todas as espécies de ganhos simbólicos e dos bens que não é possível adquirir diretamente com a moeda. É a raridade simbólica do título no espaço dos nomes de profissão que tende a comandar a retribuição da profissão, e não a relação entre a oferta e a procura de uma certa forma de trabalho. Segue-se daqui que a retribuição do título tende a tornar-se autônoma em relação à retribuição do trabalho. Assim, o mesmo trabalho pode ter remunerações diferentes, conforme os títulos daquele que o exerce, titular interino, titular em exercício, etc. Dado que o título é em si mesmo uma instituição, como a língua, mais duradoura que as características intrínsecas do trabalho, a retribuição do título pode manter-se apesar das transformações do trabalho e do seu valor relativo. Não é o valor relativo do trabalho que determina o valor do nome, mas o valor institucionalizado do título, que serve de instrumento qual permite que se defenda e se mantenha o valor do trabalho. Isto quer dizer que não se pode fazer uma ciência das classificações sem se fazer uma ciência da luta dessas classificações e sem se tomar em linha de conta a posição que, nesta luta pelo poder de conhecimento, pelo poder por meio do conhecimento, pelo monopólio da violência simbólica legítima, ocupa cada um dos agentes ou grupos de agentes que nela se acham envolvidos, quer se trate de simples particulares, condenados aos acasos da luta simbólica cotidiana, quer se trate de profissionais autorizados, e a tempo inteiro, e entre eles, todos os que falam ou escrevem a respeito das classes sociais e que se distinguem conforme as suas classificações, envolvem mais ou menos o Estado, detentor do monopólio na nomeação oficial, da boa classificação, da boa ordem. Se a estrutura do campo social é definida em cada momento pela estrutura da distribuição do capital e dos ganhos característicos dos diferentes campos particulares, é certo, em todo caso, que em cada um desses espaços de jogo, a própria definição daquilo que está em jogo e dos vários trunfos pode ser posta em jogo. Todo campo é lugar de uma luta mais ou menos declarada pela definição dos princípios legítimos de divisão do campo. A questão da legitimidade surge da própria possibilidade deste pôr em causa, desta ruptura com a doxa que aceita a ordem corrente como coisa evidente. Posto isto, a força simbólica das partes envolvidas nesta luta nunca é completamente independente da sua posição no jogo, mesmo que o poder propriamente simbólico da nomeação constitua uma força relativamente autônoma perante as outras formas de força social. Os constrangimentos da necessidade inscrita na própria estrutura dos diferentes campos pesam ainda nas lutas simbólicas que têm em vista conservar ou transformar esta estrutura. O mundo social é, em grande parte, aquilo que os agentes fazem em cada momento. Contudo, eles não têm probabilidades de o fazer e de o refazer, a não ser na base de um conhecimento realista daquilo que ele é e daquilo de que nele são capazes em função da posição nele ocupada. Em suma, o trabalho científico tem em vista estabelecer um conhecimento adequado, não só do espaço das relações objetivas entre as diferentes posições constitutivas do campo, mas também das relações necessárias estabelecidas pela mediação do hábitos dos seus ocupantes, entre essas posições e as tomadas de posição correspondentes, quer dizer, entre os pontos ocupados neste espaço e os pontos de vista sobre este mesmo espaço, que participam na realidade e no devir deste espaço. Por outras palavras, a delimitação objetiva de classes construídas, quer dizer, de regiões do espaço
construído das posições, permite compreender o princípio e a eficácia das estratégias classificatórias pelas quais os agentes têm em vista conservar ou modificar este espaço, e em cuja primeira fila é preciso contar a constituição de grupos organizados com o objetivo de assegurarem a defesa dos interesses dos seus membros. A análise da luta das classificações traz à luz a ambição política que atormenta a ambição gnoseológica de produzir a boa classificação. A ambição que define de modo próprio o rex, aquele a quem pertence, segundo Benveniste, regere finis e regere sacra, traçar, por meio do dizer, as fronteiras entre os grupos e também entre o sagrado e o profano, o bem e o mal, o vulgar e o distinguido. O cientista, se não quer transformar a ciência social numa maneira de prosseguir a política por outros meios, deve tomar para objeto a intenção de colocar os outros em classes e de lhes dizer, por este meio, o que eles são e o que têm que ser. É toda a ambiguidade da previsão. Ele deve analisar a ambição da visão do mundo criadora, esta espécie de intuitos originários que faria existir as coisas em conformidade com a sua visão. É toda a ambiguidade da classe marxista, que é, ao mesmo tempo, ser e dever ser, e deve repudiá-la. Ele deve objetivar a ambição de objetivar, de classificar objetivamente do exterior agentes que lutam para classificar e para se classificarem. Se de fato ele classifica, operando por exigências da análise estatística, recortes no espaço contínuo das posições sociais, é precisamente para ter a possibilidade de objetivar todas as formas de objetivação, do insulto singular à nomeação oficial, sem esquecer a pretensão, característica da ciência na sua definição positivista e burocrática, de arbitrar essas lutas em nome da, abre aspas, neutralidade axiológica, fecha aspas. O poder simbólico dos agentes, como poder de fazer ver, teorem, e de fazer crer, de produzir e de impor a classificação legítima ou legal, depende com efeito, como o caso do Rex lembra, da posição ocupada no espaço e nas classificações que nele estão potencialmente inscritas. Mas objetivar a objetivação é, antes de mais, objetivar o campo de produção das representações objetivadas do mundo social, e em particular das taxonomias legiferantes, em resumo, o campo de produção cultural ou ideológica, jogo em que o próprio cientista está metido, como todos os que discutem acerca das classes sociais. 6. O campo político e o efeito das homologias. É a este campo de lutas simbólicas em que os profissionais da representação, em todos os sentidos do termo, se opõem a respeito de outro campo de lutas simbólicas, que temos de nos aplicar se queremos compreender, sem nos conformarmos com a mitologia da tomada de consciência, a passagem do sentido prático da posição ocupada em si mesma disponível para diferentes explicações, a manifestações propriamente políticas. Os que ocupam as posições dominadas no espaço social estão também em posições dominadas no campo de produção simbólica, e não se vê de onde lhes poderiam vir os instrumentos de produção simbólica de que necessitam para exprimirem o seu próprio ponto de vista sobre o social. Se a lógica própria do campo de produção cultural e os interesses específicos que aí se geram não produzisse o efeito de predispor uma fração dos profissionais envolvidos neste campo a oferecer aos dominados, na base de uma homologia de posição,
os instrumentos de ruptura com as representações que se geram na cumplicidade imediata das estruturas sociais e das estruturas mentais e que tendem a garantir a reprodução continuada da distribuição do capital simbólico. O fenômeno que a tradição marxista designa de a consciência do exterior, quer dizer, a contribuição dada por certos intelectuais para a produção e para a difusão, sobretudo em direção aos dominados, de uma visão do mundo social em ruptura com a visão dominante, só pode compreender-se sociologicamente se tiver em conta a homologia entre a posição dominada, que é a dos produtores de bens culturais no campo do poder, ou na divisão do trabalho de dominação, e a posição no espaço social dos agentes mais desprovidos dos meios de produção econômicos e culturais. Mas a construção do modelo do espaço social que sustenta esta análise supõe uma ruptura bem distinta com a representação unidimensional e unilinear do mundo social, que subentende a visão dualista, segundo a qual o universo das oposições constitutivas da estrutura social se reduziria à oposição entre os proprietários dos meios de produção e os vendedores de força de trabalho. As insuficiências da teoria marxista das classes e, sobretudo, a sua incapacidade de explicar o conjunto das diferenças objetivamente provadas, resultam de que, ao reduzir o mundo social unicamente ao campo econômico, ela se vê obrigada a definir a posição social em referência unicamente à posição nas relações de produção econômica, ignorando com isso as posições ocupadas nos diferentes campos e subcampos, sobretudo nas relações de produção cultural, da mesma forma que todas as oposições que estruturam o campo social e que são irredutíveis oposições entre proprietários e não proprietários dos meios de produção econômica. Ela põe, assim, um mundo social unidimensional, organizado simplesmente em torno da oposição entre dois blocos, sendo uma das questões mais importantes a do limite entre estes dois blocos, com todas as questões anexas, eternamente debatidas, da aristocracia operária, do emburguesamento da classe operária, etc. Na realidade, o espaço social é um espaço multidimensional, conjunto aberto de campos relativamente autônomos, quer dizer, subordinados quanto ao seu funcionamento e às suas transformações, de modo mais ou menos firme e mais ou menos direto ao campo de produção econômica. No interior de cada um dos subespaços, os ocupantes das posições dominantes e os ocupantes das posições dominadas estão ininterruptamente envolvidos em lutas de diferentes formas, sem por isso se constituírem necessariamente em grupos antagonistas. Mas o mais importante do ponto de vista do problema da ruptura do círculo da reprodução simbólica está em que, na base das homologias de posição no interior de campos diferentes e do que há de invariante e até mesmo de universal na relação entre dominante e dominado, se podem instaurar alianças mais ou menos duradouras e sempre com fundamentos no mal entendido mais ou menos conscientes. A homologia de posição entre os intelectuais e os operários da indústria, os primeiros ocupam no seio do campo do poder, isto é, em relação aos patrões da indústria e do comércio, posições que são homólogas das que são ocupadas pelos operários da indústria no espaço social tomado no seu conjunto. Está na origem de uma aliança ambígua, na qual os produtores culturais, dominados entre os dominantes, oferecem aos dominados, mediante uma espécie de desvio do capital cultural acumulado, os meios de constituírem objetivamente a sua visão do mundo e a representação dos seus interesses numa teoria explícita e em instrumentos de representação institucionalizados, organizações sindicais, partidos,
tecnologias sociais de mobilização e de manifestação, etc. Abre aspas. Mas há de se abster de tratar a homologia de posição, semelhança na diferença, como identidade de condição, como faz, por exemplo, a ideologia dos 3 PP, patrão, pai, professor, desenvolvida pelo movimento esquerdista dos anos 60. Não há dúvida de que a mesma estrutura, entendida como invariante das formas das diferentes distribuições, se encontra, ela própria, nos diferentes campos, o que explica a fecundidade do pensamento analógico em sociologia. Mas não deixa de ser verdade que o princípio da diferenciação é, de cada vez, diferente, como a natureza do interesse e do que neste está em jogo. Logo, a economia das práticas. Importa, com efeito, restabelecer uma justa hierarquização, quer dizer, das espécies de capital. O conhecimento da hierarquia dos princípios de divisão permite definir os limites em que operam os princípios subordinados e, a par disso, os limites das similitudes ligadas à homologia. As relações dos outros campos com o campo de produção econômica são, ao mesmo tempo, relações de homologia estrutural e relações de dependência causal. A forma das determinações causais é definida pelas relações estruturais e a força de dominação é tanto maior quanto mais aproximadas das relações de produção econômicas estiverem as relações em que ela se exerce. Fecha aspas. Seria preciso analisar os interesses específicos que os mandatários devem à sua posição no campo político e no subcampo do partido ou do sindicato, e mostrar todos os efeitos teóricos por eles determinados. Muitas discussões cultas acerca das classes sociais, penso, por exemplo, no problema da aristocracia operária ou dos quadros, nada mais fazem que retomar as questões práticas que se impõem aos responsáveis políticos. Estes têm sempre que fazer frente aos imperativos práticos, frequentemente contraditórios, que surgem da lógica da luta no seio do campo político, como é a necessidade de provar a sua representatividade ou a preocupação de mobilizar o maior número possível de votos ou de mandatos, sem deixarem de afirmar a irredutibilidade do seu projeto ou dos outros mandatários, vendo-se assim obrigados a pôr o problema do mundo social em termos de lógica tipicamente substancialista das fronteiras entre os grupos e do volume do grupo mobilizado. Eles podem, por isso, tentar resolver o problema que se põe a qualquer grupo preocupado em conhecer e fazer reconhecer a sua força, quer dizer, a sua existência, recorrendo a conceitos de geometria variável, como os de classe operária, de povo ou de trabalhadores. Mas ver-se-ia, sobretudo, que o efeito dos interesses específicos associados à posição por eles ocupada no campo e na concorrência pela imposição de visões do mundo social incita os teóricos e os porta-vozes profissionais, quer dizer, todos aqueles a quem a linguagem comum chama permanentes, a produzirem produtos diferenciados, distintivos, que, em consequência da homologia entre o campo dos produtores profissionais e o campo dos consumidores de opiniões, são quase automaticamente ajustados às diferentes formas de procura, definindo-se esta, neste caso mais do que em qualquer outro, como a procura de diferença, de oposição, para cuja produção, de resto, eles contribuem ao permitir-lhe encontrar uma expressão. É a estrutura do campo político, quer dizer, a relação objetiva com os ocupantes das outras posições e a relação com as tomadas de posição concorrentes por eles propostas, que, tanto como a relação com os mandantes, determina as tomadas de posição, quer dizer,
a oferta de produtos políticos. Dado que os interesses diretamente envolvidos na luta pelo monopólio da expressão legítima da verdade do mundo social tendem a ser o equivalente específico dos interesses dos ocupantes das posições homólogas no campo social, os discursos políticos acham-se tocados de uma espécie de duplicidade estrutural, na aparência diretamente destinados aos mandantes. Eles são, na realidade, dirigidos aos concorrentes no campo. As tomadas de posição políticas num dado tempo, por exemplo, os resultados eleitorais, são também produto de um encontro entre uma oferta política de opiniões políticas objetivadas, programas, plataformas de partidos, declarações, etc., que está ligada a toda a história anterior do campo de produção e uma procura política ligada, ela própria, à história das relações entre a oferta e a procura. A correlação que se pode observar num dado momento entre as tomadas de posição sobre este ou aquele problema político e as posições no espaço social só se pode compreender perfeitamente se notar que as classificações utilizadas pelos votantes para fazerem a sua escolha, direita, esquerda, por exemplo, são produto de todas as lutas anteriores, e que o mesmo se passa com as classificações utilizadas pelo analista para classificar não só as opiniões, mas também os agentes que as exprimem. Toda a história do campo social está presente em cada momento em forma materializada, em instituições tais como serviços permanentes de partidos ou de sindicatos, e em forma incorporada, nas atitudes dos agentes que fazem funcionar estas instituições ou que as combatem. Com os efeitos de esterese ligados à fidelidade. Todas as formas de identidade coletiva reconhecida, a classe operária ou a CGT, os artífices, os quadros ou os adidos, etc., são produto de uma longa e lenta elaboração coletiva, não sendo completamente artificial, sem o que a operação de constituição não teria sucesso. Cada um destes corpos de representação que justificam a existência de corpos representados, dotados de uma identidade social conhecida e reconhecida, existe por todo um conjunto de instituições que são outras tantas invenções históricas, uma sigillum authenticum, como diziam os canonistas, um selo ou um carimbo, um escritório ou um secretariado dotado de um monopólio da assinatura e da plena potentia agent et loquendi, etc. Esta representação, produto das lutas que se desenrolaram no seio do campo político e também no exterior dele, a propósito, sobretudo, do poder sobre o Estado, deve às suas características específicas à história particular de um campo político e de um Estado específicos, o que explica, entre outras coisas, as diferenças que separam as representações das divisões sociais, logo, dos grupos representados, conforme os países. Para evitar que seja iludido pelos efeitos do trabalho de naturalização que todo grupo tende a produzir em vista de se legitimar, de justificar plenamente a sua existência, é preciso, pois, reconstruir em cada caso o trabalho histórico de que são produto as divisões sociais e a visão social dessas divisões. A posição social adequadamente definida é a que dá a melhor previsão das práticas e das representações. Mas, para evitar que se confira aquilo a que outrora se chamava o Estado, isto é, a identidade social, hoje cada vez mais plenamente identificada com a identidade profissional, o lugar do ser na antiga metafísica, quer dizer, a função de uma essência de que derivariam todos os aspectos da existência histórica, segundo a fórmula operatio sequitur esse, é preciso ter em atenção de modo muito claro
que este status, como os hábitos que nele se gera, são produtos da história, suscetíveis de serem transformados de modo mais ou menos difícil pela história. 7. A classe como representação e como vontade. Mas, para estabelecer como se constitui e se institui o poder de constituição e de instituição que o porta-voz autorizado, chefe de partido ou de sindicato, por exemplo, detém, não basta explicar os interesses específicos dos teóricos ou dos porta-vozes e as afinidades estruturais que os ligam aos seus mandantes. É preciso ainda analisar a lógica do processo de instituição, geralmente percebido e descrito como processo de delegação, pelo qual o mandatário recebe do grupo o poder de fazer o grupo. Podemos seguir aqui os historiadores do direito, Kantorowicz, Post, etc., transpondo as suas análises, quando eles descrevem o mistério do ministério, segundo o jogo de palavras mysterium ministerium, prezado pelos canonistas. O mistério do processo de transubstanciação que faz com que o porta-voz se torne no grupo que ele exprime, só pode ser penetrado por uma análise histórica da gênese e do funcionamento da representação, pela qual o representante faz o grupo que o faz a ele. O porta-voz, dotado de pleno poder de falar e de agir em nome do grupo e, em primeiro lugar, sobre o grupo pela magia da palavra de ordem, é o substituto do grupo que somente por esta procuração existe. Personificação de uma pessoa fictícia, de uma ficção social, ele faz sair do estado de indivíduos separados os que ele pretende representar, permitindo-lhes agir e falar através dele como um só homem. Em contrapartida, ele recebe o direito de se assumir pelo grupo, de falar e de agir como se fosse o grupo feito homem. Status est magistratus, letat ses moi. O sindicato pensa que, etc. O mistério do ministério é um desses casos de magia social em que uma coisa ou uma pessoa se torna uma coisa diferente daquilo que ela é. Um homem, ministro, bispo, delegado, deputado, secretário-geral, etc., que pode identificar-se e ser identificado com um conjunto de homens, o povo, os trabalhadores, etc., ou com uma entidade social, a nação, o Estado, a igreja, o partido. O mistério do ministério chega ao cúmulo quando o grupo só pode existir pela delegação de um porta-voz que o fará existir falando por ele, quer dizer, a favor dele e no lugar dele. O círculo fica então fechado. O grupo é feito por aquele que fala em nome dele, aparecendo assim como o princípio do poder que ele exerce sobre aqueles que são o verdadeiro princípio dele. Esta relação circular é a raiz da ilusão carismática que faz com que, no limite, o porta-voz possa aparecer e apresentar-se como causa sua. A alienação política encontra a sua origem no fato de só ser possível aos agentes isolados, sobretudo por estarem mais desprovidos simbolicamente, constituírem-se como grupo, quer dizer, como força capaz de se fazer ouvir no campo político, desapossando-se em proveito de um aparelho, no fato de ser sempre preciso arriscar o desapossamento político para escapar ao desapossamento político. O fetichismo é, segundo Marx, o que advém quando, abre aspas, produtos da cabeça do homem aparecem como dotados de uma vida própria, fecha aspas. O fetichismo político reside precisamente em que o valor da personagem hipostasiada, esse produto da cabeça do homem, aparece como carisma, misteriosa propriedade objetiva da pessoa, encanto inapreensível, mistério sem nome. O ministro do culto ou ministro do Estado, acha-se numa relação de
metonímia com o grupo. Sendo parte do grupo, ele funciona como sinal pela totalidade do grupo. É ele quem, enquanto substituto perfeitamente real de um ser perfeitamente simbólico, favorece um erro de categoria, como diria Heil, bastante semelhante ao da criança que, após ter visto desfilar os soldados de que se compõe o regimento, pergunta onde está o regimento. Unicamente pela sua existência visível, ele constitui a pura diversidade serial dos indivíduos separados em pessoa moral. O collectio personarum plurium incorporatio, em corpo constituído, e pode mesmo, pelo efeito da mobilização e da manifestação, fazê-la aparecer como um agente social. A política é o lugar, por excelência, da eficácia simbólica, ação que se exerce por sinais capazes de produzir coisas sociais e, sobretudo, grupos. Pelo poder do mais antigo dos efeitos metafísicos ligados à existência de um simbolismo, a saber, aquele que permite que se tenha por existente tudo que pode ser significado, Deus ou não ser. A representação política produz e reproduz a cada instante uma forma derivada do argumento do rei calvo da França, que é caro aos lógicos. Todo o enunciado predicativo que tenha como sujeito a classe operária, qualquer que ele seja, dissimula um enunciado existencial. Há uma classe operária. De modo mais geral, todos os enunciados que têm como sujeito um coletivo, povo, classe, universidade, escola, Estado, supõem resolvido o problema da existência do grupo em questão e encobrem esta espécie de falsificação de escrita metafísica que foi possível denunciar no argumento ontológico. O porta-voz é aquele que, ao falar de um grupo, ao falar em lugar de um grupo, põe subrepeticiamente a existência do grupo em questão, institui este grupo pela operação de magia que é inerente a todo ato de nomeação. É por isso que é preciso proceder a uma crítica da razão política intrinsecamente dada a abusos de linguagem que são abusos de poder, se quer pôr a questão pela qual toda a sociologia deveria começar, a saber, a da existência e do modo de existência dos coletivos. A classe existe na medida em que, e só na medida em que, os mandatários dotados de plena potentia agendi podem ser e sentir-se autorizados a falar em nome dela. Segundo a equação, o partido é a classe operária ou a classe operária é o partido, fórmula que reproduz a equação dos canonistas. A igreja é o papa ou os bispos, o papa ou os bispos é a igreja, e a fazê-la existir assim como uma força real no seio do campo político. O modo de existência daquilo a que hoje se chama, em muitas sociedades, com variações evidentemente, classe operária, é perfeitamente paradoxal. Trata-se de uma espécie de existência em pensamento, de uma existência no pensamento de uma boa parte daqueles que as taxonomias designam como operários, mas também no pensamento dos ocupantes das posições mais afastadas destes últimos no espaço social. Esta existência reconhecida quase universalmente assenta ela própria na existência de uma classe operária em representação, quer dizer, de aparelhos políticos e sindicais e de porta-vozes permanentes, vitalmente interessados em crer que ela existe e em fazê-lo crer, tanto aqueles que a ela pertencem como aqueles que a rejeitam, capazes de fazer falar a classe operária, e de uma só voz, de a evocar como se evocam os espíritos, de a invocar como se invocam os deuses e os santos patronos, e até mesmo de a exibir simbolicamente através da manifestação, espécie de aparato teatral da classe em representação, com o corpo dos representantes permanentes e toda a simbólica constitutiva
da sua existência, siglas, emblemas, insígnias, por um lado, e por outro lado, a fração mais convicta dos crentes que, pela sua presença, permite que os representantes deem a representação da sua representatividade. Esta classe operária, como, abre aspas, vontade de representação, fecha aspas, segundo o famoso título de Schopenhauer, nada tem de classe em ato, grupo real, realmente mobilizado, que a tradição marxista evocava. Mas nem por isso ela é menos real, embora sua realidade seja aquela realidade mágica que, seguindo Durkheim e Mauss, define as instituições como ficções sociais. Esta classe, verdadeiro corpo místico, criada à custa de um imenso trabalho histórico de invenção teórica e prática, a começar pelo do próprio Marx, incessantemente recriada pelos esforços e dedicações sem número e sem fim que são necessários para produzir e reproduzir a crença e a instituição que garante a reprodução da crença, existe no corpo de mandatários, e por meio dele, os quais lhe dão uma palavra e uma presença visíveis, existe na crença, na sua existência, que este corpo de plenipotenciários consegue impor, pela sua existência e pelas suas representações, na base das afinidades que unem objetivamente os membros da mesma classe no papel como grupo provável. O sucesso histórico da teoria marxista, a primeira entre as teorias sociais com pretensões científicas, a ter se realizado de modo tão completo no mundo social, contribui assim para fazer com que a teoria do mundo social, menos capaz de integrar o feito de teoria que ela exerceu mais do que qualquer outra, represente hoje, sem dúvida, o mais poderoso obstáculo ao progresso da teoria adequada do mundo social, progresso para o qual, em outros tempos, ela contribuiu mais do que qualquer outra.